01 Recursos de filete. Esta lição descreve como usar os vários tipos de filete. Nesta lição você modifica este botão de fogão, adicionando diversos tipos de filete: face, raio constante, raio variável, usando o espelhamento para assegurar a simetria, aplicando um recurso de biblioteca. 02 Criar um filete de faces. Nesta seção, você funde algumas das faces usando um filete com uma linha de contenção. Para um filete de faces, você pode especificar o raio entre as faces ou pode especificar uma linha de contenção. Quando você especifica uma linha de contenção, a face que compartilha uma aresta com a linha de contenção é removida. O raio do filete é determinado pela posição da linha de contenção em relação às faces selecionadas. Siga um destes procedimentos. A. Clique para abrir knob.sldprt ou acesse letra da unidade. B. Construa a peça de amostra. Construir a peça de amostra para recursos de filete. Nesta lição, você aprende como construir a peça de amostra usada no tutorial Recursos de Filete. Você pode capturar a simetria do botão na intenção do projeto da peça. Neste tutorial você constrói metade da peça de amostra. Em seguida, no tutorial Recursos de Filete, você espelha o modelo para criar a outra metade. Qualquer alteração que você faça na metade original será refletida na outra metade. As etapas consistem em usar relações em esboços, adicionar ângulos de inclinação a recursos extrudados. 03 Criar a base. Quando você determina a relação dos recursos com a origem e os planos, precisa de menos dimensões e entidades de construção e pode modificar a peça mais facilmente. Clique em Novo na barra de ferramentas padrão e abra uma nova peça. 2. Clique em Ressalto a base extrudado na barra de ferramentas Recursos e abra um esboço no plano frontal. 3. Clique em Arco de ponto central na barra de ferramentas Esboço. 4. Clique na origem, solte o ponteiro e mova-o para baixo. Uma linha guia de circunferência exibida. 5. Clique e use inferências para arrastar um arco 180 graus no sentido anti-horário em volta da origem. Você pode definir o ângulo de 180 graus no Property Manager, se necessário. 6. Clique em linha de ponto médio na barra de ferramentas Esboço. 7. Clique na origem e, em seguida, clique em uma das extremidades do arco. 8. No Property Manager, clique em OK. 9. Dimensione o raio do arco como 15 mm. 04 Concluir a base. Agora, você adiciona relações e cria um recurso extrudado. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. O Property Manager de extrusão é aberto. 2. Em direção 1. A. Selecione cego em condição final. B. Defina a profundidade como 10. 3. Clique em OK para fechar o Property Manager. 05 Criar o botão. Agora você cria a maçaneta do botão. Clique em direita na barra de ferramentas Vistas Padrão. 2. Selecione o plano direito na árvore de projetos do Feature Manager. Depois clique em Ressalto a base extrudado na barra de ferramentas Recursos para abrir um esboço. 3. Esboce 4 linhas aproximadamente como mostrado para criar o perfil. Não crie nenhuma relação perpendicular inferida entre as linhas. 4. Adicione uma relação colinear entre a linha de esboço vertical e a aresta do modelo, como indicado. Para adicionar uma relação colinear, pressione Ctrl e selecione a linha de esboço vertical e a aresta do modelo. Em seguida, no Property Manager, em Adicionar relações, selecione Colinear. 5. Dimensione a linha usando a origem, como exibido. 6. Dimensione como indicado. 7. Clique em Sair do esboço, barra de ferramentas Esboço. 8. No Property Manager, em direção 1. A. Selecione cego em condição final. B. Defina a profundidade como 5. 9. Clique em OK para fechar o Property Manager. 06 Adicionar a inclinação ao botão.
Adicione uma inclinação ao botão para dar um formato esteticamente agradável à peça final. 1. Clique em dimétrico na barra de ferramentas vistas padrão. 2. Clique em inclinação na barra de ferramentas recursos. 3. No Property Manager. A. Clique em manual. B. Selecione plano neutro em tipo de inclinação. O plano neutro é a face ou plano que você seleciona para determinar a direção da extração quando cria um molde. A direção do eixo Z do plano neutro escolhido é a direção em que a peça é ejetada do molde. C. Defina ângulo de inclinação como 10 graus. No canto superior esquerdo da área de gráficos. Expanda a árvore de projeto do Feature Manager e selecione o plano direito para plano neutro. E, clique em faces a inclinar, depois selecione as 3 faces mostradas abaixo. 4. Clique em OK. Para criar as inclinações. 5. Salve a peça como knob.sldprt. 07. Adicionar filetes às faces do modelo. 1. Clique em filete na barra de ferramentas recursos. 2. No Property Manager, em tipo de filete, clique em filete de faces. 3. Em itens aplicar filete. A. Clique dentro da segunda caixa de seleção, conjunto de faces 1. Na área de gráficos. Selecione a face indicada abaixo como conjunto de faces 1. B. Clique dentro da segunda caixa de seleção, conjunto de faces 2. Na área de gráficos. Selecione a face indicada abaixo como conjunto de faces 2. 4. Em parâmetros de filete, na opção Método de filete, selecione linha de contenção. Clique dentro da caixa de seleção, a opção Arestas de linha de contenção será exibida. Selecione a aresta etiquetada como linha de contenção abaixo. 5. Clique OK. 08. Criar filetes de tamanho constante. Arredonde algumas das arestas usando filetes de tamanho constante. 1. Clique em filete na barra de ferramentas recursos. 2. No Property Manager, em tipo de filete, clique em filete de tamanho constante. 3. Clique na aresta do botão que tem a etiqueta 5. 4. Em itens aplicar filete, selecione visualização completa. Uma visualização do filete aparece na área de gráficos. 5. Em parâmetros de filete, defina raio como 5. 6. Clique em OK. 7. Repita as etapas de 1 a 6 para adicionar um filete à aresta etiquetada como 2. Altere os valores de raio para 2. Quando arestas filetadas se intersectam, é uma boa prática adicionar primeiro os filetes maiores. 09. Criando um filete assimétrico. Em seguida, crie um filete assimétrico ao longo da aresta cilíndrica. 1. Clique na aresta indicada e clique em filete, na barra de ferramentas recursos. 2. No Property Manager, clique em filete de tamanho constante. 3. Em parâmetros de filete, na opção Método de filete, selecione assimétricos. 4. Para distância 1, digite 1. 5. Para distância 2, digite 2. Se necessário, clique em inverter direção. Para atribuir o raio maior à parte externa do filete. 6. Clique OK. 10. Criar um filete de tamanho variável. Para criar filetes de raio variável, você especifica um raio diferente para cada vértice das arestas às quais quer aplicar filetes. 1. Clique em linhas ocultas removidas na barra de ferramentas vista. 2. Clique em filete na barra de ferramentas recursos. 3. No Property Manager, em tipo de filete, clique em filete de tamanho variável. 4. Em itens para o filete, desmarque propagação de tangente. 5. Em arestas para o filete, selecione as arestas indicadas. 6. Em parâmetros de raio variável, para método de filete, selecione simétrico. 11. Completar o filete de tamanho variável. Em parâmetros de raio variável, defina os valores de raio para os 5 vértices como mostrado na ilustração. 1. Em parâmetros de raio variável, em raio, digite 1,5 e clique em marcar todos. O valor para cada vértice em raio anexado muda para 1,5. 2. Em raio anexado, Ctrl mais selecione V1 e V5.
3. Em raio, digite 1. Em raios anexados, os raios para os vértices V1 e V5 mudam para 1. As visualizações dos filetes aparecem na área de gráficos. 4. Clique em OK. Para verificar os valores dos raios, clique 2 vezes em var filé 1 na árvore de projeto do Feature Manager. Os valores são exibidos na área de gráficos. Clique em qualquer lugar na área de gráficos para ocultar os valores. Clique em sombreado com arestas na barra de ferramentas Vista e salve a peça. 12. Espelhar o modelo. Para aproveitar a simetria da peça e concluí-la, espere a peça partir do plano direito. 1. Clique em trimétrica na barra de ferramentas Vistas padrão. 2. Clique em espelhar na barra de ferramentas Recursos. 3. No Property Manager, para espelhar faces, planos, selecione o plano direito na árvore de projeto Float do Feature Manager. 4. Em corpos a espelhar, clique em qualquer geometria na área de gráficos. Uma visualização do modelo espelhado aparece na área de gráficos. 5. Clique em OK. Uma imagem espelhada da peça original é unida à peça no plano selecionado, criando uma peça inteira e simétrica. 13. Aplicar filetes à linha de partição. Quando você espelhou o botão inclinado, uma linha de partição foi criada ao longo da parte superior. Para suavizar esta linha de partição, adicione um filete de raio constante. 1. Clique em dimétrico na barra de ferramentas Vistas padrão. 2. Clique em filete na barra de ferramentas Recursos e selecione a aresta indicada abaixo. 3. Em tipo de filete, clique em filete de tamanho constante. 4. Em parâmetros de filete, defina raio como 5. 5. Certifique-se de que propagação tangente esteja selecionada, para que o filete seja estendido ao longo de todos os segmentos da aresta. 6. Clique em OK. 14. Inserir um recurso de biblioteca. Um recurso de biblioteca é um recurso usado com frequência ou uma combinação de recursos criados e salvos em uma biblioteca para uso posterior. O SolidWorks vem com vários recursos de biblioteca prontos na biblioteca de projetos. No nosso caso, você vai inserir um entalhe de chaveta. 1. Clique em posterior, barra de ferramentas Vistas padrão. 2. Selecione a guia Biblioteca de Projetos no painel de tarefas. 3. Expanda a biblioteca de projetos. Se a pasta Biblioteca de Projetos estiver faltando, você pode adicioná-la manualmente clicando em Adicionar local do arquivo e navegando até a letra da unidade. _Program Data SolidWorks SolidWorks versão Design Library na caixa de diálogo e clicando em OK. 4. Navegue até Features _Metric QAs. 5. Arraste Body with Square QABS 4500p1 para dentro da peça. 6. No Property Manager, em configuração, selecione 2 por 1 diâmetro 7 mm. Vincular a peça da biblioteca. Se você editar o recurso de biblioteca, esta opção assegura que as alterações que você fez no recurso original da biblioteca sejam aplicadas a esta peça. 7. Na área de gráficos, selecione a aresta externa como aresta de referência, depois clique em OK. 15. Editar um recurso de biblioteca. Quando você edita um recurso de biblioteca, esta edição é feita no contexto do arquivo .sldlfp, que é a extensão de arquivo para recursos de biblioteca. 1. Gire a peça. Observe que o entalhe atravessa a peça inteira. 2. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão da direita em Body with Square QABS 4500p1 e selecione Editar no contexto. O arquivo .sldlfp é aberto. 3. Na árvore de projeto do Feature Manager, clique com o botão direito em um QA e selecione Editar recurso. 4. No Property Manager, em direção 1. A. Selecione cego em condição final. B. Defina a profundidade como 5. 5. Clique em OK. 6. Clique na janela knob.sldprt para retornar à janela da peça. A peça é atualizada com o entalhe de chaveta modificado.
Parabéns! Você concluiu este tutorial.